terapeutizada, né? De 2021 pra cá. Então hoje tem uma serenidade de saber que, tipo, legal, eu continuei no meu propósito, que era fazer música, e tô aqui, tô trilhando, sabe? Mas eu sempre tava anotando o que tava sendo ensinado ali, e do lado tinha algum verso. Muitas músicas minhas nasceram Então, desse ó, processo de estar na aula e estar escrevendo o que está lá sendo ensinado, mas aí tinha alguma ideia e anotava o verso do lado. alô, alô! Começando aqui mais um episódio Telefonemas. Eu sou Vinícius Félix. Telefonemas é o seu podcast de conversa, de escuta. Sempre aqui praticando, né? Por que praticar a escuta? Pra gente ouvir o outro, conhecer o outro, participar do outro, entender o outro, também se entender nesse processo aí. Né? O podcast que realmente quer ouvir, né? Não quer te vender nada. O máximo que a gente vende aqui é a nossa força de trabalho, então ajude o Telefonemas a se manter no ar. Né? Tem a nossa chave Pix, que é no QR Code aqui para quem vê no YouTube. Na descrição aí do episódio, dê like, compartilhe. A nossa chave Pix, inclusive, é telefonemaspodcast.gmail.com. Quem quiser ajudar, escrever, compartilhar a angústia. Também tem o nosso apoia Telefonemas. E é isso aí. Colaborem para a gente continuar no ar. Já expliquei a nossa missão, expliquei como a gente se mantém no ar. E hoje vou apresentar a minha convidada, que vem direto de Manaus, Amazonas. É uma cantora, compositora, que se chama Elisa Maia. Elisa, seja muito bem-vinda aqui ao Telefonemas. Como que você tá? E aí, tudo bem? Eu tô bem, tô aqui numa noite de terça de muito calor em Manaus. Muito calor aqui também no interior de São Paulo. Talvez não tanto quanto aí, mas tá quente. É o aquecimento global, tá generalizado. Você tá aí no centro do problema, né? Então, é isso. Estamos no centro do problema e, de alguma forma, Da solução. meio que. Exatamente. Meio que tardiamente, inclusive, entendendo isso. Que coisa, né? Ô, Elisa, eu vou pedir que você se apresente, porque a sua carreira eu tava vendo, você teve banda, agora você tá tocando uma carreira solo, lançando singles bem pontualmente desde 2020, que eu acho que marcou aí uma transição na sua carreira. Eu queria que você se explicasse, assim, tipo, se apresentasse, onde que começa a sua carreira, que momento é esse, assim, como você gosta de se apresentar e chegar aqui, que fase que está vivendo Elisa Maia agora? Se eu falei Maria, me desculpa, acho que Não, não, você falou é Maia Maia, eu falei mesmo. certo, né? Não falei nenhuma vez É errado. Maia, é Maia, é Maia. Então, eu tô numa fase que eu tô falando muito a minha idade. Acho importante. Eu Pode tô com falar, quarenta e então. dois anos, tô com 42 anos e atuo profissionalmente na música há quase 22 anos. Comecei com banda, tive banda de reggae durante 8 anos, cantei numa banda amazonense chamada Johnny Jack Mesclado, que era uma banda que desde que eu entrei já com 21 anos. Eu tenho uma história assim com música que é de família, que a minha família toda é da igreja, então sempre teve o pai e a mãe ali que cantavam na igreja. E quando eu fiz uns 8 anos, eu e a minha irmã mais nova fomos estudar música. Então, eu passei durante 10 anos da minha vida estudando piano, violão, canto, numa escola que era uma espécie de curso regular de música. Então, eu entrei com 8 anos ali fazendo o básico e tal, e aí eu ia evoluindo nesses processos. Mas eu só Ó, fui. E aí toda a minha família estudou música, assim, os meus irmãos, enquanto a galera ia para aula de inglês ou aula de natação, a gente ia para aula de música, que era uma paixão na minha casa, assim mesmo. e E a aí, missão era se formar para ir cantar na igreja. na real, era assim, tipo, ok, vocês vão fazer qualquer outra coisa Faz da o que vida de quiser. vocês, mas, mas Vai a gente estudar música. porque era um lance também, essa escola que eu estudei, ela existe até hoje, ela é o Centro de Artes da Universidade do Amazonas. Então, ela é uma escola em que os alunos dos cursos de música e artes são professores nesse centro de arte. Saquei. Então, é uma espécie de conservatório que tem há, sei lá, 40 anos aqui no estado. Então, a gente não pagava. Então, era uma coisa legal, porque era uma paixão da minha família e não era pago, então era uma coisa que a gente conseguia acessar.
E era meio que também uma coisa de ajudava na igreja, né? A gente se posicionava na igreja com a música também, mas não era assim focando exatamente em profissão. Mas tem uma coisa, antes de falar da banda, tem uma coisa interessante que, por exemplo, eu não tive coragem na época, mas a minha irmã, que é um ano mais nova, ela foi fazer faculdade de música em Brasília, na UNB na época, e os meus pais super apoiaram e tal. Ela é flautista, faz outra coisa, fez outra faculdade hoje, mas continua na música, assim, mora até hoje em Brasília, tem grupo de samba, ela é muito ligada a essa coisa de samba e choro, e aí ela canta, toca surdo, tá na música também. É funcionária pública, mas também tá na música. E aí tem Entendi. todo lugar, assim, mas eu só vou trabalhar profissionalmente com música em 2001, quando eu já tinha 20 anos, na Johnny Jack Mesclado, que era uma. Tipo, eu tinha assim, um sonho adolescente de ter banda, essa coisa de ter. No meio de estudar música erudita e ser da igreja, eu também virei meio Cair na roqueirinha da estrada. escola. E aí eu tinha vontade de ter banda, mas só consegui entrar numa banda, ter uma banda, né? Lá com 20 anos já. E aí cantei durante 8 anos nessa banda, gravei 2 álbuns, numa época em que era muito ainda incipiente essa questão da produção em si, né? Ainda mais em Manaus, tinham pouquíssimos estúdios e zero pessoas produzindo exatamente coisas específicas como reggae, né? Então era muito a gente também se produzindo e E não tinha, naquela altura, não tinha essa facilidade de fazer em casa, né? não. Nem tinha stream, né? Se a gente pensar. Até essa coisa da distribuição, assim, era bem. Era você prensando os Fazer o CD, CD, vender, e arrumar um jeito mandando de para as vender. lojas. Mandando para as lojas no Brasil. E com essa banda foi muito interessante com a Johnny Jack, porque é uma banda que me fez circular, inclusive, pelo Brasil. Porque era uma época de booms de banda de reggae, assim, sei lá, Nat Roots, Shima Roots, Tribo de Jah. E toda essa galera, inclusive, são bandas com quais a gente cruzou em algum momento, ou em Manaus, ou em outros lugares do Brasil. Toquei em Porto Alegre, São Paulo. A primeira vez que eu saí de Manaus, Foi exatamente, com a banda. por exemplo, para ir para São Paulo, foi para um festival de banda de reggae, de uma coletânea que existe até hoje, que é o Circuito Reggae e tal. E a gente entrou nessa coletânea, e aí a gente foi, acho que em 2004, foi a primeira vez que eu fui para São Paulo, foi para tocar em festival de reggae. Então eu tive assim uma vivência muito massa de banda, né? De fazer CD, de fazer show, de tocar fora de Manaus, de viver processos mesmo coletivos ali de decisões, né? De gestão de banda, enfim. E aí eu meio que encerrei esse ciclo em 2000, tô meio ruim de datas, mas eu passei 8 anos, acho que foi mais ou menos quase 2010 quando eu saí, e já tinha assim uma parada de tipo caiu uma ficha um dia, assim, eu sempre falo disso. Eu estava no palco quando caiu uma ficha de que não fazia mais Chega. sentido, porque eu queria mais coisas para além do que a banda podia me proporcionar em termos mesmo de sonoridade, de até eu sou compositora, né? Então, muita coisa que eu fazia como composição nem cabia na banda. Hoje eu entendo porque que não cabia também, porque era uma banda de caras, né? Então eles achavam que não cabia porque era uma mulher falando, né? E mas no meio disso, ainda dentro da banda, eu já comecei um trabalho solo, assim. Eu já fazia Saquei. shows aqui em Manaus, numa parada que era mais em espaços culturais. Então, eram shows pela Secretaria de Cultura, em que eu já comecei também apresentando música minha. Então, eu não fiz aquele rolê, por exemplo, de bar, né? De tocar voz e violão, que é uma coisa até hoje, como cantora, assim, que é pode parecer uma trajetória comum, né, para muitas cantoras. Para mim não foi. Eu fui primeiro, tive banda e já com repertório autoral, já gravando álbum. E aí no meu trabalho solo também foi esse mesmo movimento, assim, de formatar um show, apresentar música minha. E mesmo quando a música não era minha, era uma releitura que fazia parte de um contexto ali que eu queria apresentar. E aí corta para 2013. No meio disso tudo, eu me formei em arquitetura e urbanismo também, mas nem Você atuei foi, na área.
Isso que eu te perguntava. Nessa pausa você aproveitou para estudar, sei lá, se tudo der errado, vou fazer a É, faculdade. tipo isso. Falei, então, fui fazer faculdade. Eu fazia já quando eu estudava, quando eu estava na banda, mas aí o último período eu já não estava mais, então me dediquei a terminar a faculdade. Só que aí no ano que eu terminei a faculdade, assim, pagando uma última matéria, teve uns editais aqui na cidade, edital público mesmo, um do governo federal na época ainda governo Lula, assim, primeiro mandato, segundo mandato, eu acho, que era um edital destinado só para Amazônia Legal. E também um edital aqui na minha cidade. E aí eu nem sabia, nunca tinha nem feito projeto para edital, mas aí uma amiga, né, a gente falou, bom, a gente sabe escrever, né? E aí nessa época eu tinha uma demo dessas músicas que eu já tocava em show. Tipo, levei a banda para um estúdio de ensaio e a gente gravou isso ao vivo. Então eu escrevi um projeto e mandei essa demo, sei lá, acho que era três músicas só. Aham. E meu projeto passou. E aí eu me vi assim, tipo, né, Tem uma carreira. me formando e falei, então, tem uma grana aqui para gravar. Acho que vou dar um tempo aqui na arquitetura. E falei assim, negociei, né? Porque ainda tem isso, negociar com a família, né? Para deixar todo mundo Opa, tranquilo. E falei, vou passar 6 meses para gravar um disco e ver qual é e tal. Enfim, só gravei o meu EP, na verdade, 2 anos depois e nunca mais voltei para arquitetura. Estou aqui, nunca mais, só fiquei na música. você E gravou o Ser da Cidade, é isso? o EP, lancei em 2013 com 5 músicas. A ideia era que ele tivesse sido um álbum maior. Eu fui para Belém para produzir esse álbum com o Léo Sherman, que é o guitarrista do Estrobo, que é um duo, né, de música instrumental muito, Sim. muito foda de lá. Porque na época eu achava que aqui em Manaus eu não tinha muito com quem me conectar para experimentar sonoridades que eu tava afim, né? Porque uma coisa que você não pode deixar de falar, né, Elisa, que é tipo assim, quem tá te conhecendo agora fala, ela é a menina do reggae. Mas você tem uma formação um pouco mais ampla, né? Você até fala Sim, isso na sua carreira atual, tipo assim, você mistura. Você é filho dos anos 90, né? Então você mistura é isso. pop, R&B, mas também, tipo, eu adorei que você colocou isso, porque assim, depois eu fui reescutar porque eu não saquei de cara, mas tipo, grunge, né? Que você falou que você que era uma menina roqueira. Então você tem Sim, tudo que rolou ali nos anos 90, você pegou um pouquinho, né? sim. Aí era isso, meio que não tinha muita gente. Na verdade, acho que assim, tinha gente parecida comigo em relação a gostar do tipo de som, mas não produzindo, né? E Aham, aí eu conheci o Léo no rolê nesse meio tempo também eu comecei a trabalhar com produção cultural, porque era uma forma também de me conectar com vários outros artistas que estavam fazendo um trabalho autoral, não só na área da música, mas no audiovisual, nas artes visuais. Tinha um movimento na cidade. Então eu entrei para um coletivo que eu faço parte até hoje, que é o Coletivo Difusão, que, enfim, produz festival, produz trabalho. Nesse tempo também potencializou a carreira de outros artistas, mas e aí conheci o Léo nesse rolê, fazendo show da banda dele aqui. E aí ele chegou um dia e falou: vamos fazer esse disco? Tá demorando. E aí eu fui para bora. Belém e a gente fez o EP lá, as 5 músicas. Era para ter voltado para fazer mais músicas, só que aí, enfim, a vida vai fluindo, você vai fazendo outras escolhas, e eu entrei muito de cabeça também na produção cultural, que foi muito importante para mim. E aí, quase 10 anos depois, agora, né, de 2020 para cá, eu já estava trabalhando antes da pandemia o que seria um novo álbum, né? Já com um produtor daqui da cidade, agora sim, encontrando alguém que estava Localizou. é, que estava fazendo, que tinha as mesmas influências que eu e que estava produzindo, que eu estava vendo que estava saindo umas coisas interessantes, que é o Bruno Prestes. E aí a gente começou a produzir umas músicas novas antes da pandemia. A pandemia mudou o jogo, né? E aí eu acabei pegando essas músicas que estavam mais adiantadas e finalizei elas, assim, tipo, faltavam processos de mixagem e masterização, que eram processos que podia ser feito, né, remotamente, mandando para a galera. Aham. E aí vem lançando esses singles que são desse processo. Aqui estou, depois de 2020 para cá, com 20 quatro anos. singles lançados, novos, né? E
um remix que eu lancei ano passado, de uma dessas músicas que eu lancei, e me preparando agora para produzir o que vai ser o meu álbum de verdade, real. Não, eu acho engraçado falar, né? Do tipo, agora vou fazer o Minha primeiro estreia. álbum. Não, para mim eu já tô. Eu falei, gente, já tô, então é só mais um novo trabalho. Mas eu vou te fazer uma pergunta que eu não sei se é difícil ou se você vai responder numa boa, mas tipo assim, tem uma sabedoria sua aí, né? Porque eu acho que a gente é tão imediatista, né? E todo mundo quer que as coisas deem certo logo. Você teve uma paciência, porque você levou a sua carreira. Quando você sentiu que ia fazer uma mudança para fazer uma carreira solo, você encontrou outros caminhos, outros trabalhos. E agora, como você falou, né? Tô sempre falando da minha idade. Agora, com mais. Passou dos 40, mas aqueles sonhos lá do passado, agora você tá organizando eles do jeito que você quer, fazendo coisas do jeito que você quer, com as pessoas que você quer, né? Mandou. Pô, a turma que tá produzindo suas músicas, assim, é os melhores que eu conheço, assim, de masterização. Então, tipo, você teve essa. Aí que vem a minha pergunta: você acha que você teve essa sabedoria ou teve muita angústia no processo que você foi aprendendo a amadurecer e lidar com isso? Terapeutizada, né? De 2021 para cá, fazendo Já terapia. Mas entendi. eu acho que tem um lance que é olhar para trás, assim, eu tenho feito muito esse movimento, acho que falar a minha idade tem a ver também com até me posicionar politicamente também, de entender que eu fui falar lembrei desse lance da idade, né? Eu passei 2 meses ano passado em São Paulo, Uhum. em outubro e novembro, e o último show que eu assisti muito show, né? Fui para muito show. O último show que eu assisti lá antes de voltar foi do Caetano Veloso, dessa turnê dele, né? E foi muito impactante para mim ver o Caetano Veloso com 80 anos, com aquela vitalidade, né? Com a dancinha, com a pele, com... E aí me impactou muito o show, no sentido de, tipo, caramba, a gente está no meio do caminho, né? Tipo, tem muita coisa ainda para fazer pela frente, sabe? E aí isso me dá me faz olhar para esse caminho que eu trilhei e sentir que tem uma coerência nele e sentir que, ok, talvez eu não estivesse pensando muito assim. Eu tava só correndo, né? Eu tava tipo, nossa, quero viver meu sonho aqui, quero viver na música. Agora eu sinto que a pandemia trouxe muita angústia, obviamente, fez todo mundo olhar para dentro de si, né? Trouxe muita ansiedade, mais do que. Trouxe de um jeito que eu não tinha sentido antes, né? Eu só estava Sim. correndo, só tava no rolê de viver da música e entender que, tipo, eu estava também construindo palcos para mim aqui na minha cidade, né? Aham. E, e, e aí agora eu sinto que tem sim tem uma serenidade rolando que é do tipo, pô, eu sempre soube que eu queria fazer músicas, sei lá, vou usar uma palavra, né, sem medo de ser pretensiosa. Eu queria fazer músicas grandiosas, eu queria fazer música com uma galera que eu admirava desde sempre, sabe? Tipo, sei lá, no meio do caminho eu encontrei a Rafaela Prestes, que mixa uma galera que eu admiro pra caramba. Tem o Fernando Sanches, do El Rocha, que é tipo um clássico, né? É o Tipo, melhor então estúdio do mundo. tipo, tudo que vem de tudo, quando a minha música volta dele é só uma vez, assim, porque volta cabulosa, volta pesada, que era o jeito que eu queria que soasse. Então hoje tem uma serenidade de saber que, tipo, legal, eu continuei no meu propósito, que era fazer música, e tô aqui, tô trilhando, sabe? Acabei de voltar de São Paulo de novo, fiz o show de lançamento da minha nova música na Parília Luzia, e tudo uma parada que eu costurei ano passado, quando eu tava lá. Então, tem também uma serenidade de quem sabe que está construindo e costurando com a mão, sabe? Esses Legal. processos. E é isso, eu estou me vendo. Né, sobrevivemos à pandemia, então posso Pô, projetar aí pô, os 40 anos, né? isso que eu ia te perguntar, nem sei se é muito cortar a brisa do nosso assunto, mas você vive na cidade que mais Eu vivi o sofreu, pior. pô. Você viveu, tipo assim, a cidade que foi alvo de um plano criminoso, né, de Exatamente. extermínio. Tipo, como que foi isso? Exatamente. Exatamente. É isso. Depois de nunca esqueçam, 14 de janeiro foi o dia que faltou oxigênio em Manaus e vivemos
pelo menos 2 semanas uma crise. A gente tinha a sensação de que o resto do país não sabia exatamente o que estava acontecendo aqui. Porque foi muito pesado. Foi de você ver os amigos dos seus amigos, pessoas. Eu não perdi nenhum amigo próximo, mas eu perdi a pessoa que. A colega da música que estava há 20 anos comigo e que era dona do estúdio, a mãe dela, o avô, a colega que trabalha com comunicação. Tipo assim, as pessoas foram literalmente entravam tweetando no hospital e no outro dia tinham morrido porque foram para UTI, não tinha oxigênio, ou o pai de alguém que tinha o vídeo dele chegando na porta do hospital e morrendo sem oxigênio porque não tinha como o hospital atender. Então, assim, foi o pior do pior. 10 dias depois, eu estava fazendo a minha primeira sessão de terapia, porque falei, ou eu vou para o hospital também, achando que estou doente, ou eu, no fundo, sabia que não estava doente e vou procurar ajuda, suporte psicológico, que foi nesse nível, assim, foi muito pesado. Eu tive ano passado em São Paulo, falando dessa história de passar 2 meses lá, né? E aí teve um artista que, que eu conheci, encontrei, e a gente estava conversando sobre essa coisa de editais e sobre o olhar para a Amazônia, né? A partir de muitos editais agora têm colocado também essa coisa de ter uma porcentagem a mais para a Amazônia e tal, para projetos na Amazônia. E eu estava falando para ele, aí eu fui explicando, né, vários motivos, inclusive políticos, do momento que a gente vive, da importância, né, da Amazônia para o mundo, de um Uhum. processo de invisibilidade histórico, enfim. E aí eu cheguei no final, eu já estava meio afetada, assim, eu falei, nossa, e eu falei, ó, os editais já tinham que contemplar os amazonenses só por eles terem sobrevivido a janeiro de 2021, entendeu? Tipo, por Você aí foi, você já só foi escalonando a emoção, assim, falei, gente, tipo aqueles vídeos do Glauber Rocha, que ele vai se irritando e sim, foi bem vai, que vai inventando ali o italiano, já, e é isso aí, porque já eu, tava com a geral, minha eu, cerveja geral, balançando, assim, é, tipo, não, eu geralmente embarco quando tem essas discussões, eu falo, não, porque em 1500, sabe? E assim, eu só exatamente. posso imaginar, Elisa, porque, tipo, aqui a pandemia foi muito diferente, né? Não teve também coisas, mas não nessa escala, né? E sei lá, eu tive uns 2 ataques de pânico de ir no hospital, tipo assim, correndo risco de ficar doente, mas, tipo, acho que eu vou ter um ataque cardíaco. Então, Sim, tinha que ir no hospital. Aí a mulher, não, você tá com ansiedade. Então aí eu nem consegui calcular isso, tipo, e aí a gente tem as informações, né? Eu espero que hoje em dia que a gente tá gravando, o Trump vai ser preso, preso. aí, sei lá, vai ser julgado. Quem sabe o Jair pague essa conta um dia, né? Vamos ver. Exatamente. E aí é isso, eu acho que tem um pouco dessa serenidade também, né, de ter sobrevivido. Eu durante esses últimos anos, falei, né, fui da igreja, né, e aí chegou ali pelos 30 anos, eu falei, não acredito em nada, sou ateia agora. E aí eu chego agora em Teve, 2020. teve algum evento assim que me mudou essa visão? Na verdade, teve um olhar para dentro, né? Do tipo, Ah, deixa eu ver se eu acredito mesmo nesse rolê aqui todo. Eu vim a minha família toda da igreja presbiteriana, então já é uma galera assim que é muito do culto racional e pá, não é uma galera muito do fogo, né? Não é neopentecostal, então sempre teve uma visão assim mais liberal da racional vida? das coisas. Total. Os pensadores do presbiterianismo eles estão intimamente ligados com o liberalismo. Né? Então, quando eu parei para olhar isso tudo, né, me permiti, eu falei, então, acho que não acredito em nada disso, não sinto nada, né? E aí, só que aí eu agora, né, 2023, eu falei, gente, eu sou a nova senhora mística. 2023, entendeu? É o ano da esperança, o Lula ganhou, vamos vibrar aí as energias positivas. Bom, bom, Então, bom. mudando um pouco, né, essa sintonia de 3 anos, 4 anos pesados, né? Sim. E aí eu acho que O, meu processo na música está nesse lugar aí de esperança e serenidade. legal. Aí eu queria te fazer até essa pergunta pra gente olhar pro passado, porque você falou, pô, tem a coisa da igreja e tem a coisa de ter banda, né? Na banda eu não conseguia me colocar como uma compositora, né? Como, sei lá, ter o papel feminino mesmo ali, tipo,
de tema, tal, acho que você até falou assim, acho que os caras não entendiam muito o que estava acontecendo. E tipo assim, as suas músicas recentes, elas são justamente esse papel, né? Se você pegar os títulos Beleza, fala sobre isso, Sol de Setembro, Todo Poder Curativo, é justamente essa coisa, né, de feminilidade, mas tipo assim, com o seu ponto de vista, falar de corpo, falar de sexualidade, falar de, né, em Beleza tem a questão do ballroom, tá ali, né, que é um... Até queria que você explicasse o termo para quem não conhece. Mas aí, como eu não consigo ser objetivo, eu vou fazer duas perguntas em uma, assim, como que esses assuntos se apresentaram na sua vida? Porque você explicou, pô, a igreja presbiteriana tem um rolê um pouco diferente. Ali tinha algumas coisas dogmáticas que você acha que um pouco. E como que você faz essa leitura assim, olhando para o passado, que você falou que na terapia está fazendo muito isso? Como que é olhar para aquele tempo de banda e começar a observar uns machismos que eu acho que na época você nem devia enxergar e tipo, estavam lá, tipo, ou canta assim, não pode falar disso, tarará. Como que essas duas coisas se relacionam? Assim, passado, presente, religião, banda e o que você está fazendo agora, que acho que é justamente me parece uma solução disso, tipo assim, se for muito de aprendizado, né, tipo, agora tudo que você aprendeu tá colocando em canção, né? Pode crer. Eu acho Pode que palestrar, já que eu não fiz uma pergunta, 20 minutos de... sou boa, sou prolixa. Eu acho que o lance da igreja, ele vem também. Tem um lance também que era da minha casa, né? Tipo, a minha mãe, ela casou muito nova, ela me teve muito nova, tipo, 19 anos, já tava aí engatando, né? Gravidez, casamento, filhos e tal. E Aqui foi aí assim ela. também. Pode crer, geração dos nossos pais, né? E aí a gente tinha uma coisa da minha mãe, porque ela casou, ela não tinha uma profissão ainda. Então, tinha uma coisa muito forte das filhas, né? Somos quatro, né? Duas mulheres e dois homens, mas as mais velhas são mulheres, eu e minha irmã. Então tinha teve um investimento muito grande na gente pela nossa autonomia. Então já era um contraponto também dentro da ideia da igreja, né? Do papel da mulher ali. Meio que tipo assim, vocês não vão passar o que eu passei. Tinha a frase era: vocês não vão ser piloto de fogão. Saquei. Sacou? Então, tipo, teve um investimento muito grande, assim, um sacrifício muito grande pela educação, de pagar uma escola que era um pouco mais fora da realidade deles, inclusive para dar esse salto. E eu acho que isso foi muito determinante, assim, porque eu e a minha irmã, a gente se via muito nesse lugar de ser um projeto desses pais também, em nome dessa autonomia, assim, em nome dessa independência. Era isso, assim, sabe? Tem que ser independente. Então, a gente já tinha assim um lugar muito diferente dentro da própria igreja. E a música, eu acho que trouxe isso também. Quando eu sinto isso, quando eu fui para a escola de música, eu sabia desde pequena, assim, desde criança, que aquilo me trazia uma espécie de dignidade, assim, porque eu estava perto de um monte de gente, tipo, tinha os lá essa escola, ela era de artes visuais também, então tinha os artistas plásticos, tinha os poetas, então eu sentia que aquilo me deixava importante também, que deixava eu e a minha Tô no irmã mundo. exatamente, exatamente, me colocava no mundo, assim, sabe? Do tipo, chegar e saber tocar um piano, sabe? Minha irmã com a flauta, na escola a gente era, tipo, muito, Sensação muito do recreio. exato, saca? Então, tem esse processo. A gente já não rezava muito a cartilha de como espera-se que você que vem, mulher, vem da igreja, funcione. Inclusive na lógica mesmo do tipo, a gente via ao nosso redor as nossas amiguinhas da igreja casando mais cedo, tendo os namoradinhos, a gente estava. Não, a gente era. O nosso compromisso era estudar e ser foda pra caralho. Era sobre isso, assim, sabe? E aí, quando eu entro na banda, eu tenho esse papel de que era isso, o lance da banda de reggae era o estereótipo também, né? Dos caras lá e a mulher como backing vocal. Então, quando eu entro, mas só que eu entro e já começo a desenvolver composição também. Então, nesses dois álbuns tem música minha com o Fred, que é o baixista até hoje da banda, o principal compositor. Mas hoje eu enxergo assim, tipo, que várias coisas que eu apresentava, músicas que eram só minhas, eles não entendiam mesmo, né? Porque era uma visão ali
minha como mulher de vários temas. Eu acho que, na real, assim, hoje eu enxergo que os caras se sentiam, na real, constrangidos, assim, saca? Tipo, imagina uma banda, um monte de cara cantar sobre o amor de uma mina, saca? Era, eu acho que era isso, assim, rolava um constrangimento do tipo, nossa, como é que a gente vai lidar, né? Do tipo, a gente um monte de cara e cantar aqui um negócio romântico que não é. Porque até dentro do reggae tinha essa coisa. No Brasil tem muito isso, né? É muito doido, porque eu escuto reggae até hoje, eu sou apaixonada por reggae, sou apaixonada pela cultura jamaicana, e eu sinto que no Brasil tem muito essa ideia do tipo good vibes, cachoeira, que era o que tinha na minha banda também, né? Já Deus, tinha uma coisa muito meio o amor como um lugar puro e divino. E aí eu acho que quando eu chegava lá, eu apostava em coisas que eram muito constrangedoras para eles, assim, sabe? No sentido de ser o amor, falar de amor dentro de uma perspectiva de uma mulher que estava ali, que vivia coisas reais e das dores dela. Acho que era demais para a cabeça deles, assim, não dava, né? Porque aí a gente tá vendo ao vivo o machismo, ele corta os dois lados, né? Ele censura a mulher, mas ele também censura o homem, né? Porque o homem fica, ai, não posso ter sentimentos, não posso chorar aqui em público, sofrer, não, né? E aí você vai vendo, você se limitou a vida inteira de um monte de coisa horrível também, né? Total, aí tem isso. Ah, Eu não só posso ter amiga, é errado ter amigas, sabe? Essa coisa. assim, não, e ser a mina da banda, né? Do tipo, Ainda tem isso, performar né? todo um lugar ali meio cristalizado, né? E só que eu não entendia muito bem isso na época, assim. Aí, tanto que eu iniciei depois um trabalho solo em que eu dava vazão para isso e tal. E até o ponto em que eu falei, então, isso aqui não faz mais sentido, eu quero dar outros passos. E aí foi quando eu saí muito de boa, assim, do tipo, gente, né? Valeu, deu uma. Essas agendas, foi ótimo e tal. Tanto que duas músicas minhas têm participação dos caras que eram dessa banda, que é o baterista, que é o Gabriel, em Sol de Setembro, que eu lancei, né? E Beleza. E o Fred também, que é o baixista, gravou Sol de Setembro, que é isso, né? A cozinha de reggae ali, tipo, disso eles entendem. Então, eu chamei eles para esse meu projeto para gravar essas faixas. Mas hoje enxergo completamente, assim. Tinha muita. Que aí você estava falando, né? De chegar agora para compor Sol de Setembro e Beleza, que são músicas que eu também falo muito de corpo, né? Da mulher que dança sozinha, dessa presença no mundo. Porque agora eu entendo também, assim, tipo, não era só machismo, era pressão estética, gordofobia, sabe? E aí, aquela, né, contando as fofocas atuais locais. É uma galera também meio isentona hoje em dia, tipo, passaram nesse Putz. processo político aí meio isentos. Então você começa a olhar bem, sabe, para esse lugar, e aí você entende, assim, que, mano, E é era louco, isso. né? Porque são assuntos muito novos, né? Tanta coisa do corpo, tipo, uma coisa que a gente falou, pô, a gente é quase da mesma geração, você é um pouco mais velho que eu, mas, tipo assim, todos esses assuntos são assuntos que a gente não viu na adolescência, na juventude, né? Tipo assim, gordofobia, homofobia, machismo, tipo assim, você via meio. Uma coisa que eu sempre falo assim, pô, racismo pra mim era uma questão moral. Você não pode xingar as pessoas, tem que aprender a Aham, respeitar todo mundo. Não é uma coisa que é uma chaga da sociedade que, tipo, tá aí. Era só uma. sim. Tipo assim, quem é racista tem um defeito moral, sabe? Tipo, o cara não entende uma coisa básica. Aí você vê que é muito mais complexo. E, tipo, ninguém falava as coisas, não passava na TV, entendeu? E Sim, e aí, aí é isso, assim, eu acho que você falou, por exemplo, do lance do Ballroom, né? Eu acabei de lançar a música Beleza, que é uma música. quando que essa cultura chegou na sua vida? E conta exatamente o que é essa cultura, porque eu acho que nem todo mundo sabe o que é o ballroom, e eu não Tá. saberia explicar. Então eu queria te ouvir. Eu recuo a vários elementos para explicar. Eu falo Vogue, fazendo gestos do clipe da Madonna, né? É, Não, mas é assim. é, o voguing na minha vida e a cultura ballroom, eu vou abrir um parêntese para tentar explicar, né? boa. A cultura do ballroom é um agrupamento de pessoas, em sua maioria LGBTQIAP+, que nasceu lá em Nova York, né, no subúrbio, onde a comunidade, a sua maioria de comunidade da comunidade LGBTQIAP+, se reunia para performar
E meio que eu até vi um documentário que é fundamental para entender esse lugar lá nos anos 80, em Nova York, da cena ballroom, que é o Paris is Burning. E eu só assisti o documentário depois que eu fiz o clipe, que tem isso. E foi bem doido, assim, também. Que aí esse documentário, ele mostra que, na verdade, era essa comunidade LGBTQIAP+, principalmente negros e latinos, tentando... Que era uma população extremamente pobre, nos anos 80, lá nos Estados Unidos, e eles meio que performavam, tinha um campeonato de performar riqueza também, que era tipo, tinha uma categoria lá que você, sei lá, que é o que eles chamam de categoria Best Look. Então você desfilava com um look, com uma roupa que parecia uma roupa de pessoas ricas. O documentário fala isso, né? Que tinha uma coisa de, por exemplo, tem a categoria para você boys. Então o cara se vestia lá, né? Como se fosse um magnata, né? Americano, nova-iorquino. Então tem um pouco disso, dessas pessoas se encontrarem enquanto comunidade para performar. E isso estava intimamente ligado à música daquela época. E aí vem, nesse processo de popularização, veio a Madonna, né? No final dos anos 80, sentindo essa onda, foi também afetada pela cultura ballroom, e aí ela lança Vogue e populariza, né? E ela lança Vogue, inclusive, as pessoas que estão no videoclipe e tal. O documentário mostra, né, que um desses ícones que são da cena ballroom lá de Nova York dos anos 80 é uma das pessoas que compôs o Vogue, o clipe, né? Os movimentos da dança que a Madonna faz e tal. E a expressão do Vogue vem da coisa das capas da revista Vogue, que era das poses. Por isso o lance Por isso. Que foda. tipo, de você posar, que era realmente como se eles estivessem performando as capas da revista Vogue. E aí, onde isso se conecta comigo? Eu, nesses últimos 10 anos atuando com produção cultural, foi um processo também além de, né, veio o feminismo, veio se entender como mulher negra, e aí participar dos movimentos em que a gente, né, se reconecta com essas mulheres, com essa cena. A pandemia deixou todo mundo em casa. Só que quando foi no final de 2021, eu comecei a ver ali nos meus stories do Instagram que tinha uma galera se reunindo em algum lugar que aparentemente era perto da minha casa. Eu moro na zona norte de Manaus, que é periferia mesmo de Manaus. E tipo, numa espécie de baile. Eu já produzi muita coisa ligada a hip hop também. Numa espécie de baile com linóleo, aquele piso, né, de quadriculado, e com as pessoas dançando numa parada Você que falou, ué. da minha cabeça me lembrava assim o Vogue da Madonna. E aí nossa, quem são? Algumas dessas pessoas eu conhecia. Então, para mim, é tipo, de onde surgiu isso? Por que essas pessoas estão fazendo isso? E aí, assim que eu comecei a pensar o videoclipe de beleza, porque a música já estava pronta fazia um tempo, eu queria só fazer tipo um vídeo como se fosse um ensaio de fotos, tipo exatamente capa de Tipo Vogue. Vogue. É, do tipo, eu acho que eu vou fazer um videoclipe, eu meio que como se eu estivesse posando para fotos, para essa ideia de beleza, né, de corpo e tal. E aí eu chamei uma das meninas, que é a Mafel, que nesses coletivos, nessa cena, existem as casas, as Hum. houses, e que isso vem lá dos São anos tipo, são 80. tipo umas comunidades, né? Exatamente. E elas rivalizam entre si. Outra Ah, boa é? Tem referência para treta? entender. Hã? Tem treta ou é saudável? Tem treta, mas não é treta. É tipo, Não rivalizam sai na nas mão. categorias. Quem dança melhor, quem posa melhor, Ah, quem tem, entendi. né, a face melhor. E aí, isso tá lá. Outra boa referência para entender também é a série Pose, que eu também não tinha assistido. Eu só fui assistir já com o meu clipe pronto Olha. agora. Eu fui assistir agora no carnaval. Eu falei, eu não sou muito do carnaval, então eu fiquei em casa e assisti todas essas coisas. Mas foi importante, no final das contas, porque eu chamei a Mafel. A Mafel é uma artista visual, ela é DJ também. Ela tá em São Paulo agora, tá? Ela foi comigo para esse rolê que eu fiz na Modern Bariloche, Mafel, né? a Mother, da Casa Matagal. E ela é DJ também, ela tocou agora em Campinas, numa festa lá, na Bicuda, que parece que é uma festa bem famosa de lá.
E aí ela falou assim, cara, vai no. E aí eu falei, me explica aí o que que é esse ballroom e tal, o que que são esses bailes que estão rolando. E aí ela falou, então, esses bailes acontecem do lado da tua casa, 5 minutos da tua casa. O lugar que eu via nos Literalmente. stories era, tipo, literalmente no meu bairro, a 5 minutos da minha casa, na garagem de uma casa de uma pessoa que virou bar, por causa da pandemia, ali a pessoa abriu um comércio. E o filho, a filha do dono dessa casa é uma das pioneiras dessa cena em Manaus, do ballroom, da dança, do Vogue e tal. E ela falou: vai no baile, porque eu acho que tu vai encontrar alguns elementos interessantes para esse lance que tu quer fazer das fotos e filmar isso como se fosse um making off de um De shooting, né? De um revista. e tal. E aí eu fui no baile, foi eu, o diretor do videoclipe, que já vem me acompanhando, a produtora também executiva. E a gente pirou, porque se eu queria falar de beleza de uma forma. Eu não queria também cair num clichê de aceitação só, sabe? Do tipo body positive, nossa, como eu me aceito e tal. E aí chegou lá e o que eu vi foi uma comunidade periférica, LGBTQIAP+, mulheres negras, pessoas indígenas, num espetáculo de espaço de acolhimento, de autoaceitação, de, sabe, assim, de muita potência, de muita força, que é isso, você exaltar e competir com outra pessoa para ver quem é a mais bonita, quando a gente sabe que esses corpos, né, pessoas negras, pessoas LGBTQIA+, mulheres travestis, indígenas, não são exatamente aquilo que a sociedade Quer vender, né? vangloria e exalta, né? Enquanto beleza. Então, isso foi muito impactante para mim, para o diretor, para a Giza, que era produtora. E aí eu sentei para conversar de novo. Falei, Mafel, vamos fazer isso aqui, vamos. Eu não vou fazer exatamente um baile de Vogue no clipe, mas a gente pode trazer esses elementos e trazer pela primeira vez elenco para o meu clipe, né? E aí o clipe deixar um pouco de ser sobre mim e ser mais sobre essas mulheres, né, que estão comigo, assim. E é muito doido, porque o clipe, a música, ela era, na minha visão, ela é uma música, um recado simples para mim mesma, quando eu compus, né? Os versos são muito curtos e simples, Aham. mas veio de um processo assim de muita de dor mesmo, de olhar para dentro e tal. E aí o clipe ele dá um salto, né, para uma ideia de poder mesmo, de ferocidade para nesses corpos e de, né, de tipo de, olha, quem tem medo, né? Quem tem medo dessas belezas? E acho que, enfim, é isso assim. Que massa. E você quer cantar um versinho só pra mostrar? Ah, a música que fala, né? No ar da beleza mais crua, só ser bela se reconhecer. Beleza em minha natureza, só ser bela se reconhecer. Suave, macia, de fria ou morna carne, pedaço meu do meu prazer para minha agonia. Que aí, Ó. enfim, não é só sobre conformidade, né? É tipo aceitar tudo, prazer Mano, e agonia dentro disso. Elisa tem um efeito na voz ao vivo. Isso aí, né? Você viu? Não é máquina, não. Que louco. Muito legal. E Elisa, vou pensando uma coisa que eu tava queria te perguntar, né? Tipo assim, para escrever envolve acho que uma sensibilidade, né? E a gente tá nessa papo todo acho que a gente passou pela sua sensibilidade, né? Da escolha pela trajetória musical que tem a ver com seus pais, tudo que você já contou da sua estrada. Você escreve desde sempre, assim, porque aí eu vou contar da minha parte indiscreta, né? Não é tão indiscreta assim, mas vi todas as suas fotos do Instagram, né? Pra te conhecer. E tem lá uma coisa que eu vi que você faz diário, assim. Você sempre escreveu? Você gosta de escrever, de fazer diário? Essa coisa de escrever, teve sempre na sua vida ou é mais recente? Queria que você contasse, porque a coisa do diário me lembrou quando eu fazia meus diários. Ah, então, na verdade, essa coisa da escrita, acho que também é uma história familiar, assim. Com esse lance de que
a única coisa que a gente tinha aqui na nossa casa era dinheiro para a escola, tipo, era uma prioridade, né? Essa coisa de Ah, os filhos estudarem e tal. Então, eu lembro assim, eu tenho memórias de alfabetização de 6 anos de idade. Primeiro que, tipo, aquela, levei para terapia esses últimos anos. Tipo, um lance de. Antes de eu ir para a escola, minha mãe é professora. E ela já me dava caligrafia para ficar vixe. escrevendo. É E verdade, sua aí, letra é bonita. Tem eu isso tenho ainda esse também. lance Você ainda sabe escrever à mão, que é uma coisa que as pessoas não sabem mais. E aí eu tenho essa coisa de escrever. Eu levei para terapia, que eu falei que levei para terapia, porque eu tinha um lance de. Eu queria fazer a letra perfeita. Então eu escrevia e apagava 1000 vezes o que eu escrevia, Perfeccionismo, vixe. porque eu queria fazer a letra perfeita. Mas o que acontecia com isso? Meus cadernos eram todos furados, porque eu tipo, apagava tanto. E tinha essa coisa. E aí eu via também os meus pais escrevendo muito. O meu pai, ele é um cara que não fez universidade e tal, mas toda a construção dele como pessoa, assim, de se ver no mundo, vem da coisa da igreja e de um cara, ele era um cara negro do interior da Bahia, que a educação salvou ele, né? Saber ler e escrever aos 12 anos, tipo, Uau. tirou ele da roça. Então, e aí essa coisa da leitura e da escrita, por exemplo, na igreja era muito valorizada. E ele era um cara que valorizava muito essa coisa da oratória, porque ele era um cara que lia bem. E eu via, meu pai escrevia muito. Ele escrevia, por exemplo, ele ia para a igreja, ele ia com a Bíblia e o caderninho. Então, até hoje, ele faleceu em 2020, até hoje eu encontro agendas e cadernos com ele anotando o que era o tema da pregação da noite, o versículo, e aí ele anotava ali alguma ideia geral sobre o que o pastor Aham. estava falando. E em casa, o trabalho dele também era muito escrevendo, né? Então, só que só hoje eu percebo isso, na real, assim, que eu sempre usei a escrita como uma forma de aprendizado também, como. E detalhe, quando eu estava, por exemplo, na faculdade de arquitetura já, eu de vez em quando encontro algumas coisas ainda de antigo caderno, alguma caderneta, alguma coisa, porque na faculdade a gente não tem mais cadernos de matéria, né? Era só colocar a folha de caderno. Mas eu sempre estava anotando o que estava sendo ensinado ali, e do lado tinha algum verso. Muitas músicas minhas nasceram Então, desse lá. processo de estar na aula e estar escrevendo o que está lá sendo ensinado, mas aí tinha alguma ideia e anotava o verso do lado, no É, meio. é aquele meme, né? Você entra na faculdade, você leva mochila, vários cadernos. Segundo ano, você leva só um caderno e uma caneta. Terceiro ano, você já não é. Total. E aí, agora, o que aconteceu também? Também com a pandemia, eu, nesse sentimento, né, de tipo, gente, a gente pode morrer, né, a qualquer momento, porque isso aí, na verdade, a gente pode morrer a qualquer momento, isso é uma Mas ali realidade, tava mais. mas ali era uma iminência, né? É, E aí eu tive uma pira, assim, de falar. Será que se eu ficar doente e alguém tiver que cuidar de mim, essas pessoas, a minha família vai saber do que eu gosto, como eu gosto de ser cuidada, o que eu gosto de comer, o que eu gosto de, sei lá, aquela, né? Que creme de cabelo eu gosto, que eu passo na minha cara, enfim. E aí eu entrei numa pira de começar a escrever. Eu já vinha, eu tenho cadernos o tempo todo aqui, eu estou na minha mesa de trabalho também, então eu tenho um caderno de checklist aqui do meu trampo diário, que eu preciso escrever à mão, porque eu tenho o Google Agenda e etc, mas, ó, enfim, tamo junto, hein? Aqui, ó. é isso. Preciso dar aquele cheque assim, né? Nossa, E eu tenho um caderninho também que eu uso para meio que dar uma reunida nessas, quando eu tô, né, nessas ideias de o música, de caderno do letra. caderno. Exato, o caderno do caderno. Tem um caderninho na bolsa. E aí, por último, foi esse processo de eu ouvir falar sobre autoescrita. Eu consumindo esse conteúdo de psicanálise, não sei o quê. Aí o Emmanuel Aragão, que é um psicanalista, filósofo, que eu gosto bastante, e ele falando, né, do processo dele de atendimento, envolve a pessoa escrever diariamente coisas que ela acorda e está pensando e tal. Nossa, a minha terapeuta falava isso aí. Eu ficava com a preguiça de escrever. Ela falou: você tem que escrever.
Aí É, não, toda semana eu chegava lá, ela, e aí, escreveu? Eu, não. enfim. Só que aí eu comecei uma espécie de que eu não gosto de chamar de diário, porque não é do tipo, oi, diário, hoje eu fiz isso e aquilo. Querido diário. Às vezes, às vezes é só uma parada do tipo, eu tô pirando com alguma coisa muito íntima e que eu não vou saber falar sobre isso com ninguém. E aí, onde eu posso ser mais honesta e franca? No Foda. caderno, na escrita, sabe? Ou, tipo, às vezes eu também. Essa escrita ela tem períodos, assim. Tem vezes que eu tô super escrevendo todo dia, tem vezes. Eu passei agora 20 dias em São Paulo, nessa de lançar a música, muito focada em, né? Eu mesmo sendo a minha social media, então mais consumido rede social do que eu não sei o quê. Então, tipo, passei quase 20 dias sem escrever. Não, tenho coisas mais importantes para fazer aqui, né? E aí eu voltei agora, não, eu falei, gente, eu tô precisando decantar isso aqui, aí decanto escrevendo. Desculpa, reconectar. E aí é isso, assim, a escrita hoje. E também tem um lance, né? A música, ela sempre foi uma paixão na minha vida, ela é um lugar de muito prazer. Só que quando vira o teu trabalho, né? Como tudo aquilo que a gente gosta e ama e começa a trabalhar, Você estraga um vira pouco, né? também. Você estraga um pouco seu hobby, né? Sua brincadeira. E aí eu sinto que a escrita, para mim, é esse lugar que é o meu lugar que não é para nada, sabe? Que eu não tenho compromisso nenhum. Eu até tenho vontade, e eu acho que eu tô adiando isso, que é para eu não perder, que é tipo, eu sou super consumidora, por exemplo, de newsletter. Eu adoro ler as pessoas que escrevem também nessa primeira pessoa, sabe? Adoro, adoro. Assine a newsletter do Telefonemas, hein? Vou te Olha, mandar. massa, vou assinar. Eu adoro. Eu sou talvez a única pessoa que eu conheço do meu meio que lê, que adora recebendo e-mail, essas coisas. E Que aí todo eu mundo queria, assina, né? Mas ninguém lê. Essa é a grande verdade. eu leio, eu tiro um tempo aqui para ler. E aí eu tava muito afim de fazer uma newsletter, muito nessa pira também, do tipo, pô, eu leio essas coisas dessas pessoas nessa primeira pessoa, eu acho tão massa. Será que eu. E aí, eu tenho um site, eu criei um site, eu tenho um Medium também, onde eu escrevi algumas coisas, mas eu escrevia, eu botava lá, mas não, tipo, não postava, não mostrava para ninguém, tá lá, na Tá internet, lá. se um dia acharem. E aí eu fiz um site agora, já tem um tempo, só que eu ainda não trabalhei ele, assim, do tipo, gente, acessem o meu site. Ninguém acessa site mais, né? Mas, enfim. Não, E vai aí eu criei. voltar. Com o fim das redes sociais, o site vai voltar com tudo. É a Eu tô minha aposta. preparada, eu fiz o meu site. E aí tem uma aba de blog lá que eu já testei, botei uns textos lá, exatamente nessa pira de, tipo, talvez criar uma newsletter. Mas eu sinto que eu tô adiando isso exatamente porque eu falo, mas a minha escrita, Vai virar uma obrigação, né? ela é tão meu lugar que eu não tenho obrigação, né? Que às vezes eu levo para terapia, então tem isso também. Então a escrita para mim assim, um dia desses eu estava conversando com alguém, com uma amiga, e aí a gente estava falando, aquelas perguntas, o que você levaria para uma ilha deserta? Boa. E aí eu falei, a gente falou de música, eu falei, cara, eu acho que eu não levaria nada de música, porque eu acho que eu canto, então eu poderia cantar para mim, mas eu não viveria sem, eu acho que eu não ficaria bem se eu não tivesse um papel e uma Um caneta para caderno. escrever. Um caderninho e uma Boa. caneta. Muito bom. Aqui no Interfames a gente gosta desse tipo de pergunta, assim, especialmente assim, na parte final do papo, eu gosto de fazer umas perguntas assim, definitivas. Então eu queria que você me contasse assim. A gente falou muito de você, quero falar mais de você, mas de outra perspectiva. Que é isso? Pensando em escrita, em música, a gente não falou de livros e filmes, mas imagino que você também tenha seus gostos Aham. pessoais. Se você pudesse escolher uma obra que explica, Elisa, assim, tipo, vamos supor que você me passasse alguma coisa para eu ler, para eu ver, ou para ouvir, que você fala assim, Vinícius, isso aqui conta um pouco de mim. Não vale uma coisa sua, né? Porque lógico que aquilo ali conta muito de você, mas uma obra de terceiros que você acha que conta, desvenda aí um pouco a sua alma. Eu não sei, eu teria uma dificuldade ainda de apontar uma obra. Ou um conjunto, né, de Mas obras. assim, não, mas tem um assunto, eu vou Hum, falar uma coisa atualmente, que eu boa. acho que é um assunto que tem me interessado muito, e eu ainda quero, aquela, né, como com alguém que está escrevendo, eu ainda quero escrever sobre isso, porque me
virou algumas chaves. É um livro relativamente recente que é do Siddhartha Ribeiro, que é O Sonho Manifesto. Sim. Esse livro, eu não sei se esse livro me explica, ele talvez não explica, mas ele me deu um estalo para primeiro para perceber que tipo agora depois de um bom tempo posso começar a aprofundar talvez experimentar uma possibilidade de espiritualidade e do místico, porque eu acho que isso faz sentido no mundo, o mundo fica mais interessante com uma diversidade de feelings e saberes e Até a prática do sonho, né? exatamente. E aí entra nesse lugar, né? Que é tipo, eu tenho pensado muito, talvez o meu momento também de serenidade que eu falei, tem muito a ver com quando eu li esse livro, do tipo, o quanto a gente pode no dia a dia, com pequenas ações, talvez, contrariar um pouco esse mundo da produção que a gente vive, né? Nos primeiros 2 anos de pandemia, eu senti muita pressão do tipo de ter que produzir, né? De nossa, Lembra daquela época? E quem tá fazendo seu pão aí? Lembra? é isso, né? De ser útil. E aí, tipo, se eu pudesse falar hoje para alguém do tipo, gente, se vocês forem viver uma pandemia daqui a algum tempo, tipo, não produz, só se concentre em sobreviver. Eu, Fica tipo, quieta. eu falo, eu amo ter lançado músicas, videoclipes e tal, mas ler esse livro me deu um sentimento assim do tipo, sei lá, galera, ninguém pediu música, sabe? Ninguém pediu clipe. Eu poderia ter só sobrevivido e a gente falava de música agora, ia trabalhar música agora, porque também gerou muito sofrimento, né, a partir desse lugar. Obviamente, a arte salvou a gente, né, em muitos momentos, mas eu acho que esse Totalmente. livro ele virou algumas chaves em mim e porque ele propõe que a gente durma. Ele propõe que a gente durma com alguma intenção, que a gente durma melhor, que a gente valorize o sono, e aí, por consequência, os sonhos. E aí ele tem essa coisa do tipo, do quanto a gente perdeu a capacidade de compartilhar o sonho, né? Que é o que os nossos ancestrais faziam, de sentar à beira da fogueira e contar o sonho, porque era no sonho que se revelavam os perigos, os medos, então você compartilhava isso, você dividia nessa, essa carga desse sonho. Então, eu tenho atuado nesses últimos meses, depois desse livro, muito nessa perspectiva, assim, que é tipo, tentar o máximo que eu posso. Você falou uma coisa interessante lá no começo, né? De escuta. Então, eu tenho Sim. exercitado muito essa coisa também de escuta, né? E de compartilhar o medo, e de compartilhar a vulnerabilidade, de quase como nesse exercício de roda mesmo, ao redor da fogueira, Total. sabe? Não, E o Siddhartha é e foda. Siddhartha é eu foda. acho que a gente tem que expor essa contradição. Tipo, por exemplo, aqui a gente tá aqui eu quase faço um apelo, saia da internet, né? Mas o telefonemas Sim, acontece na internet. Você também, pô, lancem menos música, mas eu preciso lançar algumas músicas. Então, tipo assim, a gente tem que trabalhar com essa contradição, porque a gente tá vendo meio que isso ao vivo, né? Tipo, esse exagero, essa automação, né? Então, tipo, acho que o Siddhartha fala muito disso. Tipo assim, o sonho foi sendo tirado da rotina porque ele virou um detalhe, né? Tipo, isso aí é ficção, isso aí não. sim, Você não teve uma visão, sabe? Você não viu nada que vai acontecer. Então, tipo, para de sonhar. E fora questões práticas da rotina, assim, se você dorme 4 horas para trabalhar, sabe? Você não vai sonhar de jeito nenhum, não é assim que funciona. Você tem que dormir oito exatamente. horas, tem que acordar com paciência, respirar, pensar. Se você já Para acorda, lembrar do sonho. você não vai lembrar de nada mesmo. É impossível. Você até sonhou, mas você não vai lembrar. Então, É. tipo, são esses processos, né? E aí eu E, tô muito impactada, assim, por essa literatura, pelo Siddhartha. E aí comecei a ler outras coisas também que tem a ver com isso, assim. Não que tenha a ver exatamente com isso, tem, mas tem aquele livrão dele sobre sonho também, que agora eu esqueci o nome. esse no meu carrinho aqui para comprar. Boa. É, Como que tem chama? eu esqueci o nome agora. É o Não sei o que primeiro, na da verdade. noite. Oráculo da Noite. Oráculo da noite. Oráculo da Noite. Tá no meu carrinho ali para de tentar Boa. ler esse ano ainda.
Até E isso, voltei a ler fala. também Aí, livros, ó, eu também. entendeu? Esse ano eu consegui ler um livro inteiro. Ó, Parabéns. Tô aqui, tô lentamente lendo. boa. Elisa, pra gente encerrar esse papo por hoje, e assim, já fica o convite para futuros papos. Quando você lançar o seu álbum, então cola aqui de novo, por favor. Mas Maravilha. ainda nessa coisa, né? De falar, de se resumir um pouco. Geralmente se pede dica. Eu meio que também pedi uma dica cultural, né? Você falou do seu livro, que ajuda a te resumir. Mas eu quero que você me indique não uma obra, nem nada. Quero que você me indique uma pessoa. Vale pessoas que só pessoas que, sim, que você conhece, né? Tipo assim, pessoas do seu círculo que você tem algum. Tipo assim, eu sempre brinco com isso, assim, não vale pessoas tipo John Lennon, Paul McCartney, sabe? Não vale, não vale apelar. Tem que ser uma pessoa próxima que você fala assim, pô, queria que todo mundo conhecesse essa pessoa. Pode ser artistas também? Pode. Ah, legal. Hã, eu acho que eu vou falar daqui, né, da minha cidade, do Amazonas. A gente está vivendo um momento muito interessante, assim, do cenário artístico, da música. Tem vários artistas lançando coisas muito fodas e que estão refletindo muito uma ideia também de Amazônia, sabe? Uma presença de Amazônia, não exatamente, né, como as pessoas têm um estereótipo formado. Acho que eu sou uma dessas pessoas que, né, tipo, já quebra um pouco a expectativa do que as pessoas imaginam. Tem uma artista que eu conheci há quase 4 anos atrás. O nome dela é Karen Francis. E ela é uma jovem artista, acho que ela tem 21 anos, 22 anos no máximo. Ela é do interior do Amazonas, de mãe moçambicana e pai amazonense, que era bem uma história maravilhosa, por isso que eu falo que eu acho que ela é uma pessoa interessante para se conhecer. O pai dela era pastor, é pastor de igreja evangélica, conheceu a mãe dela numa missão na África, em Moçambique, e aí Já achei ela aqui, ó. vieram para o interior do Amazonas, e a Karen também, como eu, tem uma vivência de música na igreja, mas com 16 anos ela passou para a UFAM, para a música, que é a Universidade Federal do Amazonas, e a família dela se deslocou do interior do estado para fortalecer essa coisa dela fazer faculdade. E hoje, com certeza, a Karen Francis é uma dessas artistas mais promissoras do estado do Amazonas. Ela também está num processo final de produção do álbum dela, do qual eu faço direção artística. E ela tem lançado singles, tem videoclipes, 2 videoclipes Caramba, ela tocou lançados. no Primavera. Tocou no Primavera Sounds ano passado, no Primavera na Cidade. É uma Sim. mina negra, é do meu bairro, periférica, lésbica, que quebram, assim, mano, um monte de estereótipo e sendo uma mina da Amazônia, negra, da periferia, que tem uma pegada urbana que mistura essa influência dela, da mãe moçambicana, lançando. Teve uma polêmica hoje, esses dias, no Twitter de Afrobeat, né? Aí ela falou: Oi, gente, tô lançando Afrobeat também. Não, E eu pensei isso na hora, porque você falou dela, eu já fui dar uma olhada no Instagram, aí tá aqui, né? Afrobeat Nova MPB. Eu dei uma risadinha aqui, falei, sim, sim, muito bom. E, enfim, eu acho que a Karen é uma artista muito emocionante. Ela vai te emocionar muito, assim. Quero que todo mundo conheça a Karen Francis. Tenho certeza que vou ela é ouvir. uma das artistas do YouTube Black Voices desse ano também. E ela vai chegar chegando aí com um álbum novo. Vai ser foda. Karen é foda. Uma mina de 21 anos que tem é absurda, ela é absurda. Ela é emocionante, gente. Conheçam Que Karen demais. Francis, de Manaus, Vou, Amazonas. vou conhecer e depois eu convido ela para vir aqui. Se Teria você conhecer tudo. ela, depois me ajuda, hein? Pode deixar. Ela é incrível. Conheçam a Karen Francis. É a artista E- mais emocionante do Amazonas nos últimos tempos, com certeza. que demais. Elisa, fazendo então a pergunta mais indiscreta do Telefonemas. Meu Deus. Gostou do papo? Adorei, gente, adorei. Eu sou ouvinte de podcast e adoro podcasts de música, então já tá aqui Ó, nos assina favoritos aí o aqui para feed. acompanhar e ouvir tudo, maratonar. Pô, brigadão, Elisa. Então, a Elisa recomendou a Karen Francis. Eu vou recomendar que vocês ouçam a Elisa Maia.
né? Eu vou deixar todos os links aqui. Vejam o clipe de Beleza. Acabou de sair, tem nem um mês ainda que estreou. Não tem um mês. Então vocês vão lá curtir para dar essa moral, deixar o likezinho lá, vou deixar o link aqui e começar a acompanhar os singles da Elisa, né? Porque virar esse álbum aí, então a gente precisa acompanhar passo a passo dessa super artista e dessa pessoa maravilhosa que a gente conheceu hoje aqui. Adorei te conhecer, Elisa, te agradecer muito por ter colado, né? Não é fácil gravar essa hora da noite, a gente tá gravando já à noite, né? Então eu sei que sempre. Eu vi que seu dia foi corrido, eu vi lá nos seus stories que você foi para lá, foi para cá, então te agradecer muito por colar com essa disposição. Obrigadão mesmo. Pô, eu que agradeço. É sempre incrível, assim, ver que a cada música que eu lanço, né, vai chegando em mais lugares. Eu falei esses dias sobre perder o controle da música, né? É muito doido sacar que cada música que lança, vou perdendo o controle, ela vai chegando mais longe. E é isso, vivendo mesmo o sonho de viver de música e trocando ideia com mais gente, conversando com mais gente sobre isso. É um prazer. Boa. Você já é a nossa convidada fixa aqui, hein? Quando você quiser colar, Maravilha. só ligar, literalmente. Beleza. Turma, então agradecer de novo mais uma vez a Elisa por ter colado, agradecer vocês que ficaram aqui até agora e mais uma vez recomendar, ajudem no nosso Pix, escrevam lá para ou manda o Pix ou escreve telefonemaspodcast@gmail.com ou participa do nosso apoio, que também dá aquela moral mais contínua, assim, que dá para dar aquela segurança, né? Para a gente manter aqui o microfone, manter o computador, manter também esse tempinho que a gente consegue entre todos os freelas aí, os poucos freelas, né? Tá difícil trabalhar, hein, gente? Então dê essa moral pro Telefonemas, que é importante pra gente continuar no ar, realizando aqui o nosso sonho e conversando com pessoas que realizam os sonhos delas também, como é o caso da Elisa. Muito, muito, muito obrigado, turma. E é isso, até o próximo papo. Beijão, Elisa. Beijo, salve. Salve.